Paz e graça, boa noite, que Deus em Cristo abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro encontro de 3 encontros falando sobre escatologia, tá? Eu quero pedir, se alguém está me ouvindo, se estão ouvindo direitinho, só dá o joinha, se você está ouvindo direitinho, tá bom? Minha voz. Em nome de Jesus. Já peço que você compartilhe com mais pessoas possível, para que essa noite nós temos uma noite de crescimento, uma noite de aprofundamento, uma noite de esclarecimento, tá? Nós vamos dar só mais um minutinho. Nós já começamos esse momento de crescimento, esse momento de esclarecimento, através da palavra de Deus. Tá dando para ouvir? Vocês estão ouvindo minha voz? Tá dando para ouvir a minha voz? Vamos esperar só mais um minuto, né? Nós damos sempre uns 2 minutinhos aí para as pessoas poderem entrar, para as pessoas poderem se conectar. Glória a Deus. Paz e graça, boa noite a todos. Só vejam se vocês estão me ouvindo, se estão ouvindo direitinho. Se estiverem ouvindo, me deem um feedback para a gente já começar daqui a pouquinho esses 3 encontros falando sobre escatologia. Glória a Deus. Estamos dando aqui mais uns 2 minutinhos. O pessoal que está chegando da igreja, está chegando dos cultos, das escolas, das orações. Glória a Deus. Perfeito. Okay. Obrigado, Nayara. Pode ser. Bem, queridos, vamos já nos preparando. Eu peço que quem for participar, pegue um papelzinho, uma caneta, o seu bloquinho de anotação, porque quando nós estudamos o tema que nós vamos estudar, ele é recheado de muitos detalhes e vai precisar realmente fazer algumas anotações para que a gente não se perda. Então hoje, diferente das outras lives que a gente geralmente faz, é uma live bem didática, é uma aula, né? Uma aula sobre escatologia. E lembrando que eu não esqueci, né? Eu não esqueci do compromisso que eu fiz de termos um seminário online, né? Sobre família, que vai ser em junho, tá? Em junho, na nossa igreja, nós temos um mês inteiro, né, que nós chamamos de trabalho exclusivamente para a família. É o mês também que nós trabalhamos esse tema, e aí nós vamos alinhar tudo nesse mesmo mês, tá? Vai ser um mês muito importante, um mês de muito crescimento espiritual, tá bom? Então já vamos estar orando. Quem for chegando, vai chegando. De qualquer jeito, vai ficar gravado aqui esse momento e nós vamos estar já dando início, tá? Deixa eu ver que horas são aqui. Agora já tá bom. Senhor Deus e Pai, pela graça do Teu Filho Jesus, mais uma vez nessa noite nós encontramos em Tua presença e estamos aqui, Senhor, para sermos usados por Ti num tema tão relevante, num tema tão importante, num tema que para muitos, Senhor, é tão cheio de detalhes, é tão cheio de situações que chega a confundir em vez de esclarecer. Então nessa noite nós pedimos a Tua iluminação, a Tua revelação, o entendimento que só o Senhor pode nos dar e o aprofundamento necessário. Os corações possam estar preparados para ouvir a Tua voz. Fala conosco, abençoa cada vida que chegar nesse ambiente, que possa haver crescimento, que possa haver amadurecimento e que possa haver
o desenvolvimento da espiritualidade através desse momento de crescimento. Abençoa a todos de forma muito especial nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Bem, meus queridos, como eu falei, nós vamos estar nessa semana falando sobre escatologia, tentando desmistificar várias coisas, tentando esclarecer muitas outras, tá? E quero lembrar também que quem for estar conosco nessa semana, né, de estudo sobre escatologia, vai estar ganhando no final da nossa semana. Deixa eu mostrar aqui essa apostila que é a apostila que eu estou me guiando por ela, tá? Deixa eu mostrar aqui essa apostila aqui, tá? Ó, principais eventos escatológicos. Eu vou estar enviando para aqueles que estiverem aqui nesses 3 dias, totalmente gratuito. Você vai estar ganhando essa apostila sobre os principais eventos escatológicos. E esse é o tema da nossa live, né? Nós vamos estar exatamente ajudando você a compreender essa dinâmica, né? De como acontece a escatologia, o que é escatologia e os nossos encontros, né? Que vão ser hoje, amanhã e quinta-feira. Nós vamos dividir em 2 partes. Uma eu vou estar ministrando e a outra eu vou estar abrindo espaço para você fazer perguntas acerca do tema, dúvidas que você tenha, inquietações que você tenha acerca da escatologia, tá bom? Então a ideia nossa aqui é dar um panorama sobre os principais eventos escatológicos, o que se espera acontecer, né? Nós não vamos entrar em detalhes, nós vamos falar, dar todo um direcionamento escatológico, tá? E quem ficar conosco até quinta-feira vai ganhar essa apostila totalmente grátis sobre esses principais eventos escatológicos. Para a gente começar, eu quero fazer uma leitura bíblica no livro de Abacuque, tá? Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, tá bom? Livro do profeta Abacuque, ok? Abacuque fica bem depois de Naum e antes de Sofonias, tá? Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Para a gente começar esse estudo breve e estudo escatológico, precisamos entender que a escatologia ela trabalha dentro da esfera das profecias. A escatologia ela usa muito da profecia e é importante para entender escatologia, entender a questão da profecia em si, né? Para muitas pessoas, quando vai estudar sobre escatologia ou sobre o final de tudo, já corre logo para o Apocalipse. Porém, o Apocalipse, como já está dizendo, é o final. E tudo que acontece no livro do Apocalipse é desenvolvido em toda a Escritura, né? Tem profecias no Antigo Testamento recheadas, né, de informações acerca sobre o final de todas as coisas. Quem vai estudar teologia, quando você vai estudar escatologia, em alguns seminários você estuda Daniel e o Apocalipse junto, né? Porque Daniel é o que nós chamamos o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, nesse texto aqui, o que é que nós vemos? O profeta Abacuque, que foi um profeta que profetizou ali aproximadamente na época do pré-cativeiro babilônico, né? Ele profetizou perto do cativeiro babilônico, e ele dá ali dizendo que, porque a visão ainda é para o tempo determinado. Então, existe, né, dentro da orientação de Deus, tempos determinados para muita coisa que vai ser feita. Deus determinou um tempo para ele executar as suas ações. Deus, ele determina um tempo. Então, quando você vai ler o livro de Abacuque, você vai ter que entender que Abacuque ele viveu nesse período histórico dos reis de Judá, perto
da queda, né, de Jerusalém pelos babilônicos, tá? Então Abacuque está dizendo que a visão ainda é para o tempo determinado. Ele estava vendo coisas no seu momento, ele estava vendo coisas naquele momento que não aconteceriam naquele momento. Então perceba, quando você vai falar de profecia, a profecia tem várias vertentes. Uma é que aquilo que está sendo profetizado tem coisas que vai acontecer naquele momento em que o profeta está falando. Tem outras que vão acontecer em um determinado tempo do futuro e tem outras que vão acontecer em tempos específicos no fim. Aqui ele está dizendo, porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Por quê? Porque tudo dentro da mente de Deus, todo o plano já está pronto, tudo já está determinado, tudo já está planejado, só esperando os momentos para serem executados. Então tudo na visão de Deus já está totalmente determinado para acontecer, todas as coisas. Por quê? Diferente de nós, Deus não sofre a ação do tempo, porque Deus é o criador do tempo. Então, para Deus criar o tempo, ele está além do tempo. E é Deus que organiza dentro do que nós chamamos tempo o seu plano. E ele coloca em um tempo cronológico para que eu e você possamos entender, porque nós somos seres cronológicos. Mas Deus está acima. Por exemplo, um texto muito usado pelas pessoas falando dos últimos tempos é dizendo que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então muitos erroneamente pegam essa ideia e tentam traduzir muitas coisas a partir de 1000 anos. Um dia, 1000 anos, vai contando 2, 3, 3.000, 4.000 anos. Não. A profecia também tem uma outra característica, que ela é muito figurativa, ela é muito simbólica. Né? Ela trata muito de simbolismos e nós temos que ter cuidados com esses simbolismos para não cairmos em interpretações erradas. Então ele diz ainda mais: e não enganará, se tardar espera, porque certamente virá, não tardará. Ou seja, ele está garantindo que aquilo que está determinado vai acontecer. Quando falamos de escatologia, algumas perguntas vêm à nossa mente. Primeiro, o mundo vai acabar algum dia? Segunda pergunta, o que é o arrebatamento? Terceira pergunta, os mortos, o que acontece com eles? Aonde eles estão? Eles vão ressuscitar? Quarta pergunta, para onde vão as pessoas quando dormem? Quinta pergunta, o anticristo, quem é? Tem como saber? O que é que ele vai fazer? Sexta pergunta, ser cristão adianta alguma coisa na escatologia? Quem é a besta e o falso profeta que a gente vê no livro do Apocalipse? O céu existe mesmo? Onde fica o inferno? Deus julgará todas as pessoas? O que é o milênio? E como eu posso me preparar para todas essas coisas? Bem, escatologia estuda isso aqui para responder essas perguntas e muito mais coisas. A escatologia, ela fala, o estudo que tem a ver com os últimos momentos da igreja na terra. E aí você tem que entender, muitas pessoas têm dificuldade de entender escatologia porque elas erram no sentido de que escatologia é uma das muitas matérias que existem para explicar isto aqui, ou para explicar o projeto, o plano de Deus. Eu tenho aqui nessa apostila que eu vou enviar para você, se você estiver aqui na quinta-feira, a divisão da teologia. E você vê que a escatologia é um dos temas. Então, para você entender bem a escatologia, precisa de alguém que tenha estudado todos os outros, as outras disciplinas que dão suporte ao entendimento da escatologia. Eu vou tirar aqui mais uma vez para você ver exatamente o que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, a escatologia, a teologia, ela se divide em teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Na teologia bíblica, nós vamos estudar o que? O significado das escrituras, né? Os livros, os autores, quem escreveu, quem deixou de escrever. Na teologia histórica, nós vamos estudar sobre a narrativa das doutrinas, a história dos povos hebreus, a história da igreja, a história dos dogmas. A teologia sistemática vai estudar bibliologia, teologia, cada coisinha dessa aqui é uma disciplina.
E aqui no final você tem a escatologia, que é o que nós vamos estar estudando. A teologia também ainda estuda a teologia prática, que fala sobre a administração eclesiástica, homilética, teologia pastoral, teologia de missões e tantas outras teologias ou disciplinas que existem, tá? Então, teologia estuda isso tudo aqui. A teologia, como alguns professores falam, é como se fosse uma correntinha e cada disciplina depende da outra, de explicações da outra para ser entendida. Muitas pessoas não entendem a escatologia porque não fazem essa leitura ou esse estudo das demais disciplinas que dão suporte à escatologia, tá? Então, nossa missão aqui é trazer, então, apresentar para vocês esses eventos escatológicos para ajudá-los a entender o que cada evento vai acontecer. Então, nós já vimos que a teologia é uma das muitas disciplinas da teologia. A escatologia é uma das muitas disciplinas de quem vai estudar teologia. Escatologia, ela vem, é uma palavra constituída de duas palavras de origem grega. Tá? Skatos, que quer dizer últimas coisas, e logia ou logia, depende de quando você vai pronunciar esse grego, né? Significa discurso, estudo ou discurso racional. Então, escatos mais logia, ou seja, estudo das últimas coisas. Isso seria em uma aplicação, em uma interpretação simples, né? Livre, como a gente chama, o significado da palavra escatologia. Seria o estudo sistemático dos últimos acontecimentos da história da humanidade segundo a Bíblia, seria a escatologia. E ela compreendia como um dos capítulos que nós estudamos na história da dogmática ou dos dogmas cristãos. A teologia, pelo menos na escatologia, quando vai estudar, tem vários temas. Eu coloco aqui 15 temas que são importantes para você compreender a escatologia. Então, se você quiser compreender a escatologia, esses 15 temas você tem que ter claridade do que eles são e de como acontece e quais são as suas bases bíblicas. Por exemplo, as 70 semanas de Daniel, os sinais da segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a boda dos cordeiros, a grande tribulação, a volta de Jesus em glória, a batalha do Armagedon, o juízo das nações vivas, o milênio, a última revolta de Satanás, o estado intermediário dos mortos, o julgamento final e o estado eterno. E dentro desses temas gerais tem subtemas, como por exemplo, a ressurreição dos mortos, né? Onde é que vai acontecer, como vai acontecer. Então, para você entender bem escatologia, tem toda essa gama de situações para você aprender. Pastor, mas não existe aquela ideia dos pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, mid-tribulacionistas? Tem sim. E já posso adiantar que são visões que cada corrente teológica tem acerca desses temas. São visões, dependendo da denominação, vai mudar um pouquinho desses temas. Então, independentemente da sua corrente teológica, eu vou dar os temas gerais e aí cada um dentro da sua corrente teológica vai se familiarizar com cada um deles. Mas a nossa missão aqui é dar um panorama cronológico, pelo menos organizacional, dos principais temas, para que você não fique tão avoado, porque na internet tem muitas pessoas que ensinam coisas que não são bíblicas, criando doutrinas, dogmas, informações que não são escriturísticos. E todos esses temas aqui você tem fundamento para estar explicando. Então, esses 3 encontros sobre escatologia, gratuitamente aqui pela live, né? Você vai aprender esses temas de forma assim bem panorâmica para você saber o que vai acontecer, em que momento essas coisas vão acontecer. Isso é escatologia, o estudo das últimas coisas. E perceba, paz e graça, quantas coisas tem para acontecer, né? As 70 semanas de Daniel, como é que acontece isso? Os sinais da vinda de Jesus, Jesus vai vir, está profetizado isso ou não? Então, tem muita coisa para a gente estudar. Mas, novamente, eu quero retomar isso aqui. Não dá para dizer que você entende escatologia, pelo menos de forma superficial, sem entender esses 15 tópicos aqui.